Então, continuando aí sobre o Renascimento, hoje nós vamos trabalhar essas manifestações antropocêntricas. Meus amigos, o Renascimento, ele pregava o antropocentrismo. O antropocentrismo, ele trazia a ideia de que o homem estava no centro. O homem no centro era importante porque ele passava então a tomar decisões, e é claro que os renascentistas naquele momento, eles estavam querendo se contrapor à Idade Média, se contrapor ao período medieval, onde a Igreja Católica afirmava o contrário, afirmava o teocentrismo. E nesse teocentrismo, a Igreja trabalhava que a Terra, o planeta, era o centro do universo. E os humanistas, né, os antropocentristas, como Galilei, por exemplo, diziam o contrário. Ele dizia que a teoria era heliocêntrica, ou seja, o Sol é o centro do universo. Isso é importante da gente entender porque hoje, né, pela comprovação científica, se sabe que realmente os renascentistas estavam corretos. O Sol é o centro do universo e a gente sabe que a Terra gira em torno dela e ao mesmo tempo ela faz um movimento de rotação em torno dela e também de translação ao redor do Sol. Então o Sol realmente ele passa a ser o centro do universo. E os renascentistas já falavam isso, né? E só que a igreja, claro, a igreja não aceitava esse comportamento. Portanto, o homem naquele momento ele começou a trabalhar com a observação, com a experimentação e com a formulação de hipóteses. E aí, claro, dessa iniciação científica vai surgir a teoria famosa que eu acabei de comentar aqui, do heliocentrismo. Meus amigos, vejam bem, o renascentismo, o movimento renascentista, ele tem três fases importantes. A primeira fase a fase do Renascimento é chamada de Trecento. São os anos de 1300, referente ao século XIV. E essa fase de Trecento, ela está toda ela ligada à Itália. Não é? Só a Itália que participou dessa fase nesse momento. É uma fase para despertar as reflexões humanistas, as inspirações clássicas greco-romana, tudo isso nasce com muita força nesse período. E aí você vai ter ainda, nesse período, o grande Petrarca, Dante Alighieri, né? Boccaccio. Então, grandes nomes vão aparecer nesse primeiro período renascentista. O segundo período renascentista, o Quattrocento, referente aos anos de 1400, né, século XV, meus queridos, é o período do auge do Renascimento. Vamos dizer assim, um período de grande efervescência cultural, né? E é um momento também que aparecem os mecenas. Os mecenas são aqueles, já falamos isso para trás, aquele grupo de reis, Igreja Católica, nobreza, que vão financiar os artistas. A prática do mecenato era quando um artista, então, ele era patrocinado por alguma família que queria suas obras, então ele passava a viver só da arte. Então é no Quattrocento, nessa segunda fase do renascentista, que aparece essa figura do mecenato, lá no norte da Itália, num primeiro momento. E aí aparecem grandes nomes, né? Você tem Leonardo da Vinci, você tem Botticelli, meu Deus, aí começa a surgir os grandes nomes do renascentista. Mas é na última fase, 500, o século XVI, portanto os anos de 1500, né, que o movimento vai ter a sua grande expansão. Vai ter um momento que o Renascimento ele sai da Itália e ele se expande por todas as regiões da Europa naquele momento. É interessante observar. E aí você tem Maquiavel na Itália, você tem Rafael, né? Você tem Michelangelo, você tem Copérnico, você tem Giordano Bruno,
você tem Galileu Galilei. Então o movimento ele consegue esse período máximo de crescimento. E a gente sabe que quem visita a Europa, por exemplo, consegue ver a beleza que é, o encanto que é você visitar lugares com obras renascentistas. Isso é uma procura que as pessoas fazem no mundo todo, né? Todo mundo quer conhecer essas obras renascentistas. E a gente percebe então que o Renascimento ele se propaga por toda a Europa, né? Ele, além da Península Itálica, ele propagou por todas as regiões do continente europeu, por todos os países, e você tem uma série de pessoas famosas, de artistas famosas em outros países sem ser na Itália. Por exemplo, Miguel Cervantes na Itália, né? na Espanha. Você tem Luís Vaz de Camões em Portugal. Você tem Erasmo de Roterdã na Holanda, né? que faz uma obra belíssima chamada O Elogio da Loucura. Você tem na Inglaterra, você tem Thomas Moros, escreveu o livro A Utopia. Você tem William Shakespeare, né? Quem nunca ouviu falar em Shakespeare? Que escreve Hamlet, o Rei Lear, que escreve Romeu e Julieta, né? E uma coisa, gente, que fez o Renascimento, esse movimento, se tornar um movimento vivo e mundial, naquela época, por exemplo, pelo menos se espalhar por toda a Europa com rapidez e facilidade, foi a invenção da imprensa. A imprensa, naquela época, meus queridos, ela foi inventada por volta de 1450, né? E a imprensa permitiu, então, você teve naquela época a invenção da máquina de prensa, né? Ela era de tipo móvel, né? Ou imprensa. Então, você imprimia ali os jornais, os folhetos, e aquilo ali servia-se para uma ampla divulgação em toda a Europa. Então, não tenha dúvida que a invenção da imprensa, em 1450, por volta disso, ela foi responsável diretamente mesmo, né, pelo Renascimento. Tá joia, meus queridos?